Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Nosso tema hoje é impunidade. Eu vou usar como texto base o texto de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 11. Acompanhe comigo. Diz assim o texto: Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o que é mal. Essa é uma realidade bem clara hoje, evidenciada, por exemplo, no nosso país, onde a impunidade prevalece. Como eles visto que se não executa logo a sentença, o juízo, o coração dos homens, eles se inflamam a praticar o que é errado. Vamos fazer uma comparação básica para tentarmos entender esse versículo entre Brasil e Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a lei funciona. Nos Estados Unidos, nós vamos ver que um crime é cometido e as pessoas estarão sujeitas à sentença. Elas não serão livres da sua culpa. Aqui no Brasil, é um pouco distinto. Há várias formas que muitas vezes as pessoas acham na lei para fugir da punição. É isso que acontece muitas vezes porque alguém mata alguém, vai preso e logo ele sai da cadeia. Passa um curto período, ele não cumpre a sentença. Ou ele comete algum crime, né, rouba um celular e ali logo ele não cumpre a sentença que deveria cumprir por roubar. E logo ele sai, né, da prisão. Isso torna claro e evidente que as outras pessoas, ou ele mesmo, vai ser incitado, inflamado a praticar mais obras ruins, a praticar mais o que é errado. Ele vai ser mais incentivado a roubar, a matar, a cometer coisas que não convêm, né? Nós vamos ver que essa falta de punição, de que a lei funcione, vai gerar uma sociedade mais corrupta. É isso que acontece. Por isso, a distinção, você vê que os Estados Unidos é um país considerado mais seguro, a população tem mais... porque a lei funciona. Aqui não, aqui já é um pouco diferente, distinto. Por quê? Porque há impunidade. Facilmente o bandido é mais valorizado do que a própria vítima. Nós vemos aqui, em versos anteriores, ele só eu vi, o Salomão descrevendo, eu vi situações onde o justo ele perece e o ímpio ele morre no seu descanso, ele quer dizer que dá tudo bem para o ímpio e o justo morreu ali no esquecimento. Então acontece muitas vezes isso, o justo é colocado no lugar do injusto e ele sofre a punição que deveria sofrer o ímpio. Então ele está tratando esses conceitos aqui e descreve, olha, quando há impunidade, o coração do homem se inflama para o que é mal. Nós vamos observar, por exemplo, na igreja. Uma igreja onde não tem disciplina eclesiástica, onde os membros eles não são chamados a atenção, o que vai acontecer? Há uma tendência grande de o pecado ele se tornar costume dentro da igreja, se tornar um padrão dentro da igreja. Lembro de Paulo dizendo aos Coríntios que havia a quem tal prática ali que nem entre os gentios se ouvia, né? De alguém que se ficasse ali, se deitasse com a mulher do seu pai, que possuísse a mulher do seu pai. Então ele disse, aí, vocês estão aceitando isso dentro da igreja, vocês estão aceitando esse pecado e não estão fazendo nada, não estão se colocando contra. Então, quando a impunidade, quando nós aceitamos o pecado ali, nós nos tornamos coniventes e aquelas pessoas ali tomam, como se contaminasse o ambiente. Mais pessoas tomam coragem de fazer coisas más, o coração se inflama. Então, é necessário muitas vezes o confronto, é necessário muitas vezes a punição. O nosso texto está descrevendo assim como se dissesse, olha, quando Deus tarda o seu juízo, os homens começam a praticar mais e mais coisas ruins. Mas o que o texto quer trazer é que Deus é longânimo, Deus é paciente. E muitas vezes Deus permite que às vezes nós praticamos o que é errado e não vem a punição de imediato. É porque Deus quer nos conduzir ao arrependimento. Deus quer nos conduzir à mudança de mente, a uma disposição diferente. Deus é misericordioso. A sua misericórdia se renova a cada manhã. Por isso nós não somos punidos imediatamente assim que pecamos. Por isso, porque Deus ele usa de misericórdia. Ele quer que nós venhamos a reconhecer o nosso erro e venhamos a mudança de mente, a transformação. Deus poderia ter já aniquilado a raça humana
mas Ele nos permite um tempo de arrependimento. Ao contrário, Ele ainda dá o Espírito Santo para nos convencer dos nossos erros. Porque o Espírito Santo ele não veio para convencer só o crente, ele vem para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas Deus, ele não é impune, ele não deixa impune o pecado. Mas ele espera que nós venhamos a nos arrepender, para assim ele usar de misericórdia. Imagine, se eu e você pecássemos, e viesse a sentença ali de imediato. Logo, um exemplo, se você pecasse e fosse posto em você uma doença, uma lepra, ou se você matasse, você morresse simultaneamente, você ia ver que você ia ser mais cuidadoso para com o pecado. Você ia ser mais vigilante para com o pecado. Se as consequências fossem expostas ali em um telão, por exemplo, aquilo que você fez, você com certeza iria pensar duas vezes. Então nós vimos que a impunidade, ela faz com que o coração do homem se inflame mais e mais pelo pecado. Mas também a impunidade, no caso, Deus permitindo que os nossos pecados fiquem impunes durante um período, Deus querendo que eu e você venhamos a nos arrepender. Então, se você tem vivido uma vida errada, lembre-se, Deus é o juiz de toda a terra. Ele não deixa o pecado impune. Ele vai cobrar, ou ele vai cobrar de você, naquele grande dia, no dia que ele separou para julgar toda a raça humana, ou ele vai lançar o seu pecado sobre Cristo Jesus. Se você tem ouvido essa mensagem, é porque você ainda não morreu. E você ainda está debaixo ali, pode ter a oportunidade de receber o perdão do Senhor, a misericórdia do Senhor. Talvez Ele permitiu que você vivesse até hoje, para que você ouvisse e recorresse à misericórdia dele. O pecado nunca fica impune. A Bíblia diz que todo pecado recebe justo castigo. O salário do pecado é a morte. Então tenha consciência, entenda, você vai pagar pelo seu pecado. Se Deus tem permitido que por esse período você não pague ainda, mas lembre-se, a Bíblia diz que os pecados de alguns homens, eles se tornam claros e evidentes hoje ainda, a punição por eles. Mas a de outros homens, somente no juízo, depois da morte. Então Deus não deixará impune. Mas Deus quer que você se arrependa. Deus quer que nós venhamos a nos arrepender e lançar nossa esperança sobre Ele. É graça de Deus sobre nós. Nós não sermos consumidos. Lembra que a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é o motivo de nós não sermos consumidos. A misericórdia que Ele quer oferecer ao seu povo, à raça humana, a eu e a você, não nos punindo ainda pelos nossos erros. Então que nós possamos ter compreensão dessa misericórdia e recorrer a Ele. E recorrer a essa misericórdia que Ele está nos oferecendo hoje, gratuitamente, o perdão dos nossos pecados. Porque a Bíblia diz que a morte entrou por um só homem, mas também diz que a vida eterna veio através de Jesus Cristo. Então que nós possamos nos apegar a Jesus Cristo como nosso Salvador e nosso Senhor. Vamos orar nesse momento, quero orar pela sua vida, pela sua família. Vamos orar. Senhor, quero estar orando por todos que estão aqui ouvindo essa palavra, que o Senhor possa constrangê-los, conduzi-los ao arrependimento, possa estar nos conduzindo à mudança de mente, à disposição, Senhor, que venhamos agradar ao Senhor, viver para a glória de Deus. Não permitamos que venhamos olhar para esse período que nós não somos punidos pelos nossos pecados e venhamos a pecar cada vez mais. Mas nos traga arrependimento. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos, meus amigos. Quero convidar você, a compartilhar esse vídeo. Cada vez mais, Deus tem abençoado, mais pessoas têm chegado aqui ao canal. Eu agradeço a todos que têm compartilhado os vídeos, que têm deixado seu like, que têm comentado. E cada vez mais Deus tem agregado pessoas a ouvir a palavra de Deus. Então, compartilhe nos grupos que você tiver, grupos da família, grupos do WhatsApp aí que você possa ter, para que mais pessoas sejam abençoadas. Amém? É isso, meus amigos. Deus abençoe. Glória a Deus.